no Senhor. Já abre comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 15. Colossenses 1, verso 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nessa noite, e pedir que agora Tu esteja falando conosco através da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra, Deus, seja rema. Pai, não seja algo, Senhor, trazida, Senhor, por mim Senhor, como um pregador, mas sim algo trazida pelo Teu Espírito às nossas vidas, porque eu também preciso e necessito desse alimento. Então fala ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai, que haja clareza, Pai, que o Senhor possa trazer uma conexão ao céu, e as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti, Jesus. Senhor, nos ensina, Senhor, vem nos transformando hoje, agora, através dos princípios, Senhor, das Escrituras. Em nome de Jesus, eu repreendo o cansaço, a distração e tudo aquilo que o inimigo possa ser preparado contra esse culto. Nós já colocamos ao chão em nome de Jesus, que assim para os Teus anjos subam e desçam nesse lugar, Senhor, como com as crianças, com os adolescentes, e possamos sair daqui renovados, edificados pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nos dias de hoje nós vemos que há muita informação, sejam em cursos que existem teológicos ou de alguma forma de formação cristã, seja através da busca pessoal de cada um por conhecimento bíblico, seja através da internet, aonde tantas notícias, tantos informativos, tantas pregações, tanto conteúdo tem disponível hoje a todos. A questão é que a informação, ela tem se expandido, mas pouco nós temos visto da revelação de Deus sobre a vida da igreja. O que vai fazer com que nós sejamos verdadeiramente transformados por Jesus não é o quanto nós temos de conhecimento, não é o quão bem estamos informados a respeito daquilo que está acontecendo nas nações, ou a respeito talvez até daquilo que possam ser técnicas ou fórmulas cristãs. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é o quanto nós temos a revelação de Deus marcada e viva e convicta em nossos corações. Essa revelação, esse esclarecimento, essa convicção se remete à vida de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O quanto há de esclarecimento, o quanto há de clareza e convicção dentro de mim, de você, de quem Jesus é o que vai definir o teu destino nesse próximo tempo. Quando nós temos a revelação do céu, nós nos mantemos firmes, nós não somos abalados, nós não somos levados de um lado para o outro, de acordo com o vento de doutrina, nós não somos atingidos
pelas circunstâncias, porque nós sabemos quem é Jesus, nós temos a certeza de quem Ele é e do que Ele representa para nós, nós temos a convicção de onde nós estamos, em quem nós confiamos, e o conhecimento ou a informação não pode nos dar isso, porque muitas vezes quando eu me encho do conhecimento apenas, mas eu não tenho a revelação, a vida pode me levar para um caminho muitas vezes difícil, um caminho muitas vezes de desistências, um caminho muitas vezes de mornidão, mas quando sempre dentro de mim eu tenho a certeza de quem Jesus é, eu avanço, eu vou adiante, eu permaneço firme, confiante naquilo que Ele tem para a minha vida, amém? Aplaudo o nome do Senhor, aleluia! Jesus, quando Ele esteve na terra, em seu ministério, pelos 3 anos que Ele exerceu aqui o seu ministério, a sua missão, Ele teve contato com várias pessoas. Ele esteve em contato com fariseus, que eram homens que conheciam a lei, mas na verdade tinham um coração distante de Jesus, então de nada adiantava todo o seu conhecimento da lei. Ele esteve em contato com religiosos, pessoas que tinham a vontade de estar com Jesus, mas devido à religião, devido a padrões criados pelos homens, não conseguiram avançar. Ele teve contato com multidões de pessoas, mas pessoas que só o conheciam de ouvir falar, pessoas que não estavam dispostas a pagar o preço para ter a intimidade com Ele, então ficavam distantes, permaneciam ali desligadas, permaneciam desconexas de quem Jesus é. Mas eu quero nessa noite te dar alguns exemplos de pessoas que tiveram contato com Jesus, mas ao mesmo tempo não só tiveram a informação ou o conhecimento em si, mas também tiveram a revelação, e por isso as suas vidas foram e permaneceram sendo transformados a cada dia por esse Deus, por Jesus, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, que você possa começar agora a se perguntar o quanto você tem vivido, não quanto você tem sabido, tido a ciência, mas quanto você tem vivido da revelação de quem é Jesus. O quanto essa revelação está clara dentro de você, o quanto esta convicção está estabelecida e fundamentada dentro de mim, dentro de você. Ou será que talvez nosso coração tenha oscilado para o farisaísmo, para a religiosidade, ou para uma vida de multidão que apenas observa, é um espectador? A multidão eram milhares de pessoas espectadoras, que apenas observavam Jesus, mas nunca recebiam da revelação de quem Ele era. Para você só entender um pouquinho mais essa verdade, lá em Lucas 24, conta a história de discípulos que estavam andando por um caminho de Emaús, e aí eles estão conversando sobre Jesus, sobre aquilo que Ele tinha feito, que tinha acontecido, sobre aquilo que as pessoas haviam contado, que Jesus tinha ressuscitado, que Ele já havia morrido aqui nesse momento, e já havia ressuscitado, e estava ali com o corpo glorificado, passeando no meio de Israel, e eles estavam comentando sobre isso, e de repente Jesus aparece ao lado daqueles homens, e por eles terem a informação, mas não terem a revelação, eles não percebem que era Jesus do lado deles. E Jesus, Ele queria tanto se aproximar daqueles homens, Ele tinha tanto interesse na vida daqueles discípulos, possíveis discípulos, que Ele insiste. Versículo 39, Lucas 24 falam: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo.
Jesus falando ali: sou eu, sou Jesus, eu sei que você sabe tudo sobre mim, mas cadê a revelação? Estou aqui, toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, porque tinha as marcas dos espinhos, das estacas, e por não crerem ainda, porque muitas vezes a religião, o farisaísmo cega a muitos, por não verem ainda, não crerem ainda. Tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e Jesus comeu com o corpo glorificado, após ser ressurreto daquele túmulo, na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, trouxe a revelação, para que pudessem compreender as Escrituras. Amém? Hoje o Senhor precisa abrir o nosso entendimento, igreja. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, porque talvez nós estamos investindo tempo lendo as Escrituras, mas não estamos compreendendo as Escrituras. Estamos investindo tempo vindo a um culto, mas não estamos vivendo o que nós ouvimos, vivenciamos o culto. Nós estamos ali nos declarando cristãos, mas não estamos tendo a vida de cristão. Nós estamos talvez ali tentando, nos esforçando, fazendo tripas coração, mas não estamos fazendo com que o nosso coração, não estamos tendo o nosso coração tomado por essa verdade e por essa revelação da glória de Deus sobre as nossas vidas. E hoje Jesus está, com certeza, como ele estava milhares de anos atrás, ao lado desses homens no caminho de Emaús. Hoje Jesus está ao lado da sua igreja, caminhando junto e falando: olha, vocês não estão vendo, olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu estou com vocês, porque vocês não creem, que vocês não acreditam, porque se perdem com tantas distrações, com tantas coisas, que na verdade não é aquilo que está na palavra, está na lei, que está nos profetas, que está nos salmos, não é aquilo que as Escrituras dizem. Por que muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos viver o que Jesus nos ensina? Estamos com os nossos corações tão fechados, estamos com os nossos corações talvez trancados, e precisamos ter o nosso entendimento aberto nessa noite, precisamos ter o nosso entendimento levado cativo aos céus, para que essa revelação venha, porque quando a revelação a respeito de quem Jesus toma a vida de uma pessoa, tudo se torna diferente. Há um novo sentido naquilo que a pessoa faz, há um novo sentido no propósito de vida da pessoa, porque ela conhece Jesus, ela tem a revelação de Jesus, ela está certa daquilo que ela acredita. Então que o nosso entendimento se abra, e o Senhor traga sobre nós uma compreensão, uma revelação a respeito das Escrituras, como nunca antes, e nós possamos buscar sim conhecer, buscar sim sermos cada vez mais aprofundados naquilo que o Senhor tem a nos ensinar, mas que também essas letras se tornem vida para as nossas vidas, mas sim também nós possamos vivenciar a cada dia
nós possamos viver a cada dia a glória do Senhor, a revelação de quem o Senhor é para mim, para você, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Eu quero te dar alguns exemplos então bíblicos a respeito disso que eu estou te falando. Primeiro exemplo que eu vou te dar é a respeito de um homem chamado João Batista. João Batista, ele precisou ter a revelação de quem é Jesus. João Batista é conhecido por todos aqui, tenho certeza. Foi um homem que preparou o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. Quando Jesus começou com 30 anos a pregar as boas novas, João Batista já estava ali declarando: arrependam-se, já estava ali declarando: olha, vocês precisam deixar os seus pecados, vocês precisam crer no Messias. Ele já estava batizando com água para o arrependimento dos pecados, quando Jesus começou a sua missão na terra. Mas teve um dia, irmãos, teve um momento que João Batista falou: eu sei quem ele é, eu sei quem ele é. Até então eu estou aqui vivendo conforme aquilo que eu tive de informação. Até então eu estou aqui declarando conforme aquilo que eu tive como conhecimento, mas agora eu declaro que Ele é Jesus, eu sei quem Ele é, agora eu estou aqui expressando a revelação de Deus, de Cristo sobre a minha vida. Então João capítulo 1, versículo 22, diz assim: finalmente perguntaram: quem é você? Falando para João Batista. Nos dê uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus, olha eles aí de novo, que tinham sido enviados, interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, amém? Mas no dia seguinte, João viu Jesus. Uau! Jesus se aproximando. E quando Jesus se aproximou, João disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? João declara a revelação de quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos João fazendo isso, ele está expressando: eu tenho clareza, eu não tenho dúvida, eu estou aqui pregando o Evangelho, eu não sei o que vocês aí fariseus vão pensar, eu não sei se a multidão vai entender ou não, mas eu sei quem Jesus é. Eu sei que é o meu Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para Jesus como Cordeiro, irmãos, nós entendemos que o Cordeiro é aquele que é colocado no altar como sacrifício. E o Cordeiro, ele é trazido ali, o Cordeiro, ele é colocado para morrer. Esses dias, tem um filme, né, amor, que a gente viu com as crianças esses dias, que são os animaizinhos, e aí tem um cordeirinho que é levado lá para ser sacrificado em Jerusalém, num tempo de Páscoa, de festa ali, e o cordeirinho, ele não quer morrer, e a luta dos outros animais é para salvar aquele cordeiro, para que ele não morra.
em sacrifício no templo. E no final da historinha o cordeiro acaba sendo salvo. Mas na verdade o cordeiro ele é colocado para morrer no altar, como um sacrifício no altar. E esse sistema sacrificial, ele foi necessário até que Jesus se tornasse esse cordeiro, até que Jesus se colocasse no lugar desses animaizinhos, desses cordeiros. E ao fazer isso, Jesus ele não é salvo por outros, pelo contrário, ele morre. O sacrifício acontece. Quando esse sacrifício acontece, os nossos pecados são perdoados. Quando esse sacrifício acontece, nós então passamos a ter acesso à salvação, acesso à eternidade com Jesus. Mas ele é esse cordeiro. E se há esse entendimento na minha e na tua vida, nós entendemos então e temos a revelação de que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo pecado gera morte, ou seja, alguém pagou o preço pelos meus pecados, alguém precisou morrer para que os meus pecados fossem perdoados, alguém precisou ser sacrificado em um altar, no caso na cruz, para que os meus pecados fossem perdoados. Eu preciso do perdão de Deus sobre a minha vida. Eu preciso ser perdoado. Eu tenho pecados. Essa revelação de quem é Jesus como Cordeiro traz quebrantamento para o meu coração. A revelação de quem é Jesus como Cordeiro faz com que em todo tempo eu reconheça: Senhor, eu tenho pecados, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu quero me quebrantar diante da Tua presença, Senhor, eu preciso do Teu perdão, Senhor, eu preciso do sangue do Cordeiro me limpando, eu preciso do sangue do Cordeiro sendo derramado sobre a minha vida, Senhor, eu preciso que o Senhor venha e o Senhor me lave, Senhor, eu preciso ter a minha vida mudada, ter a minha vida transformada, porque eu peco, porque eu erro, porque a minha carne não se converte. Isso é revelação. Quando não há revelação a respeito do Cordeiro, não há quebrantamento. A pessoa até está na igreja, mas não há quebrantamento, porque não há revelação, há apenas uma informação de que Jesus é o Cordeiro. Mas quando eu entendo quem Jesus é como Cordeiro de Deus, eu me quebranto, eu me arrependo. Por isso que João Batista falava: arrependam-se, porque ele estava trazendo Jesus como Cordeiro. Eu me arrependo, eu me quebranto diante do Senhor, eu entendo que não existem mais dívidas, não existe mais condenação sobre mim, porque Jesus como Cordeiro já pagou o preço sobre a minha vida, então posso ser livre, eu posso andar em liberdade, não mais motivo para andar opresso, para andar entristecido, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele morreu por mim, Ele pagou o preço pelos meus erros, Ele pagou o preço pela condenação, Ele pagou o preço por tudo aquilo que seja qualquer tipo de peso, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de mal que queira tomar lugar na minha vida. Porque Ele é o Cordeiro. Amém? Será que você tem a revelação do Cordeiro? Será que nós temos a revelação do Cordeiro? Será que temos nos quebrantado diante do Senhor e nos arrependido dos nossos pecados? Será que temos nos alegrado em sermos livres, porque não há jugo sobre nós?
como que está a tua vida, o quanto essa revelação, ela é real no teu coração nessa noite. Sabe, queridos, porque muitos cristãos parecem que não conseguem compreender o Cordeiro. Muitos cristãos, e eu também corro esse risco, todos nós temos que sondar os nossos corações. Tomamos um lugar onde há orgulho, aonde há um senso de julgamento, aonde nós não nos vemos dessa forma, como alguém que precisa todos os dias do perdão do Senhor sobre as suas vidas, como alguém que necessita sim ser remido e lavado pelo sangue do Cordeiro todos os dias, como alguém que tem pecados sim, que precisa de mudança, que precisa ser transformado, e ao mesmo tempo que é livre, ao mesmo tempo que é livre, ao mesmo tempo que entrega as suas mazelas, as suas dores na cruz, ao mesmo tempo entrega as suas enfermidades, ao mesmo tempo entrega as suas aflições na cruz, porque ele tem revelação do Cordeiro. Ele tem revelação do Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que essa revelação venha sobre mim e venha sobre ti em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor, aleluia! Um outro exemplo que eu quero te dar é através da vida de um cego. Esse cego, ele estava um dia em Jerusalém, e aí em Jericó, na verdade, né? Próximo a Jerusalém. Ele estava ali, ele viu Jesus. Ele sabia, mas ele sabia que Jesus estava ali passando. E ele começa então a gritar, ele começa então a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a chamar por Jesus. Ele começa a declarar a sua fé. Vamos ler essa história para ficar um pouquinho mais claro. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, olha a multidão aí de novo também, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Queridos, a revelação que Bartimeu teve foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego sabia exatamente quem era Jesus. Para Bartimeu, ele era o filho de Davi. Para Bartimeu, ele era o homem que estava ali pronto para cumprir uma promessa, porque filho de Davi quer dizer que havia uma promessa de que da descendência do trono de Davi nasceria o Messias. Ele está falando: eu sei da promessa que está sendo cumprida hoje através de Jesus. Eu sei daquilo que as Escrituras falavam a respeito da descendência de Davi. Eu sei que um dia alguém tomaria o trono. Eu sei que um dia Davi iria gerar um descendente que seria rei
sobre toda a terra, e é Jesus, é o filho de Davi, ele está aqui, e eu estou falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Quando ele se encontra e Jesus está ali de frente com ele, Jesus fala: a tua fé te curou. Aquele homem acreditava, aquele homem tinha certeza, aquele homem não tinha dúvida de que Jesus era o filho de Davi. Havia revelação sobre a vida dele, havia certeza, havia convicção das Escrituras. Ele tinha fé a respeito da promessa, ele tinha fé a respeito daquilo que Jesus poderia fazer. E queridos, há essa revelação em nós, nós temos certeza da promessa se cumprindo nas nossas vidas, nós temos convicção daquilo que Deus tem com as nossas vidas. Você tem certeza daquilo que Deus tem com a tua vida? Você crê na promessa de Deus na tua história? Amém? Porque se há a revelação de quem é Jesus, mas se há ânimo dobre, tanto é que ele fala aqui, chamam Bartimeu e falam: ânimo, levante-se, porque todo aquele que tem ânimo dobre. O que é ânimo dobre, irmãos? É um dia você crê, um dia você não crê, um dia você está cheio do fogo, outro dia você está triste na sua casa, olhando para as circunstâncias, amuado, chateado, sem conseguir sair do lugar. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia está cheio do fogo, outro dia está frio. É uma montanha russa espiritual. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Aquele que tem ânimo dobre não conquistará nada da parte do Senhor, a palavra fala. Mas Bartimeu não. Ele tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha ânimo, um ânimo que não oscilava, um ânimo que não alterava, mas permanecia com a chama acesa, convicto da revelação de que o filho de Davi estava ali diante dele e podia curá-lo daquela enfermidade, daquela cegueira. É como se você olhasse para a visão da colheita, sabe, queridos? Ele clamou para que Jesus o ouvisse. Ele semeou para que ele fosse curado. Ele plantou, então ele tinha certeza da colheita. Se eu clamar, ele ouviu que Jesus estava passando, ele não teve dúvida: se eu clamar, ele vai me ouvir e ele vai me curar. Essa visão da colheita, se eu orar, se eu clamar, ele vai me ouvir, ele vai me abençoar, ele vai me curar, ele vai mudar minha vida. É Jesus quem pode fazer isso, é Jesus quem pode fazer isso. Por mais que os discípulos, os outros falassem para Bartimeu: se levanta, tenha ânimo, vamos lá, fica de pé. Se Jesus não passasse, não curasse aquele homem, de nada iria adiantar. A situação aqui é a fé de Bartimeu com o poder de Jesus, com aquilo que Jesus é, encontrando a fé daquele homem. Esse momento precisa acontecer comigo e com você, momento onde nós entendemos que é necessário clamar, é necessário semear, para que a nossa fé encontre o poder de Jesus, para que a nossa fé encontre o poder de Jesus, e isso mude a nossa história, e essa colheita aconteça nas nossas vidas. Mas a revelação de que Ele cumpre as promessas, a revelação de que Ele faz o impossível, a revelação de que Ele é o filho de Davi, aquilo que Ele promete lá atrás se cumpre, aquilo que Ele vai construindo, que Ele
vai gerando, uma hora acontece. Amém? Que essa revelação venha sobre as nossas vidas essa noite. Ele é o filho de Davi, é a certeza de que tudo que Ele tem reservado para nós no céu se cumprirá. Um dia um rei foi prometido por Deus para governar sobre a terra, e assim Ele fez. Jesus veio, Jesus é o Cordeiro, Ele é o filho de Davi, e Ele tem tudo reservado, tudo pronto para mim e para você. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! O último exemplo que eu quero te dar é a respeito da vida de Pedro, porque Pedro também passou por esse momento. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns falam que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Tinham 12 discípulos ali, mas um abriu a sua boca. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, amém? Mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia! Pedro teve a revelação. A revelação não foi dada por carne ou por sangue, não foram homens. Quem revelou a Pedro quem era Jesus, amém? Mas foi a fé que Pedro tinha, que se encontrou com Jesus, com o poder de Jesus, e aí Deus que está no céu revelou a Pedro quem ele era. A revelação que você precisa vem do Pai, a revelação que eu preciso vem do Pai, é Ele que nos revela todas as coisas. E ali Pedro pôde declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele que é enviado do Senhor, tu és aquele que tem todo o poder, tu és aquele onde está a minha salvação, tu és aquele que venceu a morte, tu és aquele que tem a ressurreição, tu és aquele que tem o espírito de vida, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ainda não havia visto Jesus passar pelo cumprimento da cruz, mas o Pai já havia revelado a ele quem ele era. E queridos, nada pode impedir o agir de Deus. Quando há essa certeza dentro de nós, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós temos uma mudança, onde as nossas vidas se tornam vivas, aonde eu tenho entendimento e a revelação, a clareza, de que eu não sirvo a um Deus feito por mãos humanas, eu não sirvo a uma religião, eu não sirvo a algo criado por homens, mas eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, e que está vivo, e que a vida está nele, e que tudo aquilo que existe no universo está e partiu dele. Então
aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, tem um fundamento. Tanto é que a partir daí, Jesus ele estabelece a igreja e falou: a partir de hoje tu és Pedro, tu és pedra, porque eu edifico a minha igreja. Ou seja, eu coloco fundamento, eu passo a iniciar algo que é um edifício, que é uma construção. Eu passo a estabelecer o corpo, onde Jesus é o cabeça e nós somos esse corpo. Então, quando há a certeza de que Jesus é o Filho do Deus vivo, eu entendo que eu tenho fundamento. Ele se torna a rocha para mim, ele se torna a pedra viva, a pedra angular. Eu entendo que eu faço parte de algo, eu entendo que eu não sou levado pelas notícias, eu não sou levado pela moda, eu não sou levado pelas novas religiões, não. Eu estou firmado na rocha, eu estou firmado em Cristo Jesus, eu faço parte de um edifício. Isso me dá seriedade, isso me dá convicção, isso me dá fé, isso me dá firmeza para continuar com o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que nós não vemos, que começam bem com Jesus, mas que são abalados no meio do caminho, se desviam, se perdem, ficam sem rumo, porque não tiveram a revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. Pessoas que passam a não se sentir parte mais. Eu não me sinto parte. Mas se eu entendo que meu Deus é o Deus vivo, Jesus é o cabeça, eu estou no corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte de um edifício, eu estou firmado. É uma questão de revelação. É uma questão de revelação, não é uma questão de sentimento, não é uma questão emocional, mas é a compreensão das Escrituras, é a revelação das Escrituras. A palavra diz: tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo que a gente está vendo, gente, acontecer no Brasil, nas nações, vai passar. Pessoas caem, pessoas são abatidas, outros são exaltados, passa um ano, tudo vira de cabeça contrário, tudo vai passar, mas a palavra não. Então eu preciso tomar a palavra como revelação para mim. Jesus é o Filho do Deus vivo. Então eu estou enxertado no corpo, nesse edifício. Eu pertenço ao corpo de Cristo, eu faço parte do edifício que se chama igreja, que está sendo construído há 2000 anos na terra. As questões emocionais, as questões seculares são passageiras. Pedro ali, quando ele traz essa verdade, ele fala: esse é o cara, ele é pedra, ele está firme, ele sabe quem eu sou, ele não vai se abalar. Vão perseguir ele, vão crucificar de cabeça para baixo, vão ir atrás dele, vão rejeitar, vão tirar pedra, mas ele vai ficar firme, porque ele é pedra, ele sabe que eu sou a rocha, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar quando as coisas ficarem difíceis, ele não vai mudar o seu comportamento quando vierem novas tendências, ele não vai ser levado pela vontade humana, ele vai estar firmado, ele vai estar estável naquilo que é a palavra, naquilo que é a minha vontade para a sua vida. E é isso que nós precisamos viver. Cuidado para não ser levado pelas tendências seculares, cuidado para não ser conduzido pelas vontades da carne, cuidado para não ser induzido por aquilo que é o que todo mundo faz,
todo mundo está fazendo A, todo mundo está fazendo B, todo mundo faz não sei o que, não importa, nós temos a rocha, nós temos as Escrituras. Uns têm informação, outros têm revelação. Nós queremos a revelação como Pedro teve, nós queremos a revelação como Bartimeu teve, nós queremos a revelação como João Batista teve, porque é isso que nos levará adiante. É sobre essa igreja que tem revelação, que o inferno não prevalece. É sobre essa igreja que está firmada na rocha, que o inferno não vence. É sobre essa igreja que está firmada em Cristo Jesus. É para essa igreja que lhe deu a chave para ligar e desligar nos céus e na terra. Amém, aplauda Jesus, aleluia. Oh! Quem é Jesus para você? Você já tem revelação de quem é Jesus? Ah, pastor, eu já me batizei, já me converti. Eu estou falando de vivência, de dia a dia. Você tem revelação? Você tem vivido a revelação de quem é Jesus? Ou será que esse farisaísmo, essa religião, ou o que todos estão fazendo por aí, é o que eu e você temos vivido também? Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação não é por carne, essa revelação não é por sangue, mas é pelo Pai que está nos céus. Então que essa revelação venha sobre mim e sobre ti. Que o Senhor nos dê a revelação de Cristo Jesus. O Senhor nos dê a convicção de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, feche os teus olhos por um instante e abaixa a tua cabeça, em nome de Jesus.